Então vamos pregar? Eu já vou começar hoje diferente, já vou começar dando o tema da minha mensagem. Eu quero falar com vocês sobre avançando em meio aos vales. Avançando em meio aos vales. Quantos aqui estão passando por um vale? Levanta a mão aí, ó. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. A partir de hoje você não vai ficar estagnado, você vai avançar. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho do medo, o tamanho da dificuldade, você vai avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os vales, eles simbolizam o quê? Os vales, eles simbolizam um momento de crise, um momento de vulnerabilidade, um momento de incerteza, de insegurança. O problema de quem atravessa o vale não é tanto o fato de estar passando por um vale, mas é a respeito do quanto tempo leva para você passar por esse vale. E é nesse processo, dessa distância do vale para que ele termine, que muitos desistem. Muitos voltam atrás, muitos abandonam um propósito, um projeto, uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Quantos aqui gostam de Fórmula 1? O que Fórmula 1 tem a ver com um vale, pastor? Imagina lá o corredor, o piloto, corredor não, né? Piloto, ele está lá dirigindo o seu carro. Enquanto o carro do adversário for um carro inferior, é fácil a ultrapassagem. É verdade ou não é? É fácil avançar. Mas quando o carro do adversário, ele é tão bom quanto ou melhor que o seu, você então precisa brigar pela sua posição, brigar para que você continue avançando. E é sobre isso que eu quero falar aqui, sobre os momentos em que a gente pensa em desistir, os momentos em que a dificuldade é tamanha que você começa a questionar o Deus que te abriu a porta para que você entrasse, o Deus que liberou uma palavra sobre a sua vida. E isso é muito perigoso, porque infelizmente muitos daqueles que o Senhor escolheu para avançar estão retrocedendo em sua fé. E é sobre isso que a gente precisa meditar hoje. E é nessa hora que nós precisamos permanecer firmes. Você lembra do que falamos na primeira semana a respeito da igreja de Jesus? Antes da igreja de Jesus nascer, ela já tinha uma palavra de avanço. Você está comigo? Diga amém. Antes da igreja nascer, ela já tinha uma palavra de avanço. Mateus capítulo 16 vai contar aí um momento em que Jesus está com os seus discípulos numa região chamada Cesareia de Filipe, uma região que era muito idólatra e haviam muitas imagens de muitos deuses diferentes. E nesse lugar Jesus, ele questiona os seus discípulos e ele pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos então respondem: alguns dizem que você é Elias, ou que você é João Batista, ou que você é um dos profetas. E Jesus, ele vira para eles e pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? Jesus estava sondando o coração dos seus amigos, dos seus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? E ali Pedro, ele responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos estão familiarizados com esse texto? Em seguida Jesus, ele fala assim: olha, Pedro, tu és Pedro, filho de Jonas, e essa revelação não veio da tua carne, essa revelação não veio de uma filosofia, essa revelação ela veio do próprio Espírito de Deus, de que eu sou o Filho de Deus. E então ali Jesus fala: Pedro, eu digo que você é Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta afirmação de que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, eu construirei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. E ele continua dizendo assim: e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, as portas do mundo dos mortos, do lugar onde há separação entre Deus e os homens, é nesse lugar que as portas do inferno, elas não prevalecerão a minha igreja. Quantos estão entendendo isso?
Ou seja, antes da igreja nascer, a igreja recebeu uma palavra de avanço. E ele continua, versículo 19, Mateus 16, versículo 19. Eu lhe darei, eu quem? Jesus. Lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Igreja, escute. Há somente dois caminhos, em meio aos vales. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: há só dois caminhos: voltar atrás ou continuar, desistir ou permanecer, recuar ou avançar. Há somente dois caminhos no vale que você que levantou a mão está passando hoje. Quem é você? Qual vai ser a sua resposta diante do seu vale? Eu preciso mesmo falar dessa forma, porque eu também estou passando por um vale, e eu não vou desistir, eu vou permanecer. Portanto, se eu posso, você pode permanecer, você pode avançar, você pode seguir em frente. Porque nós o quê? Nós avançamos independente dos vales. Nós avançamos. O que teria acontecido se na sua última estação você tivesse desistido? O que teria acontecido se no último vale você tivesse recuado? Você provavelmente não teria estado hoje onde você está. Provavelmente a maioria de nós aqui não teria chegado nessa nação. Mas você venceu o vale de ir lá no consulado americano. Quando estou entendendo isso? As histórias que eu ouço é só vale, meu amigo. Já ouviu uma história assim? Tinha um cônsul no guichê tal. Eu orei para Deus, Deus não me envia para aquele homem. Só ontem eu ouvi duas histórias assim. Um deles está aqui, cadê? Só ontem eu ouvi duas histórias assim: Senhor, não me envia. E adivinha para onde ele foi cair? No homem do guichê. Difícil. Estava negando todo mundo. Mas você venceu aquele vale, porque está lá, carimbado, aprovado, Estados Unidos, faça boa viagem, está aprovado em nome de Jesus. Meu Deus, o que teria acontecido? Onde você estaria? Onde estaria o seu casamento se você tivesse desistido no último vale que você enfrentou? Onde estariam os seus filhos? Onde estaria o seu ministério se você tivesse abandonado o vale que Deus colocou para atravessar? Deixa eu te falar algo: se você está passando por um vale hoje, pode ter certeza que você tem o suficiente para sobreviver a esse vale. Você vai atravessar esse vale. Eu vou atravessar o meu vale, porque nós avançamos, nós não somos daqueles que retrocedem. O avanço em meio vale, ele é o avanço da sua fé. Diga: minha fé. Não arrisque perder sua fé. Você tem um caminho para seguir em sua fé, e a sua fé não é retroceder, a sua fé é avançar. Hebreus capítulo 10 vai dizer assim, versículo 38: mas o meu justo, ele viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, quem retrocede, abandona a fé. Faz sentido isso ou não, gente? Quem escolhe por retroceder, ele está abandonando a sua fé. E para avançar, você precisa avançar na sua fé. Vamos ler o texto, continuando o texto, versículo 39 de Hebreus 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode bater no peito e falar assim, ó: eu, porém, não sou dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que avançam, mas dos que creem, mas dos que prosseguem para o fim e serão salvos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você não vai sucumbir no seu vale. Você não perecerá no seu vale. Ele é um processo, ele leva um tempo, mas ele tem data de validade. E enquanto você estiver nele, não te faltará nada.
capítulo 10 de Hebreus. Você vira a página para o capítulo 11 e o autor então ele começa a dizer o que é o significado da fé. Ora, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos. E a prova, diga prova, das coisas que não vemos. Loucura, loucura, gente. Se você não está familiarizado com fé, é loucura, doideira isso aí. Mas vai por mim que dá certo. Vai por mim que dá certo. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E ali então o autor ele começa a descrever o que nós chamamos de hall da fé, aonde homens e mulheres eles foram conhecidos por sua fé. Se tem uma coisa que eu quero ser conhecido é pela minha fé. E uma coisa que você pode ser conhecido também é pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua resiliência. Jesus ele nunca prometeu que seria fácil. Se te venderam essa ideia, é mentira. É mentira. Pelo contrário, nas palavras do próprio Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alegrem-se em meio aos vales. O autor, então ele continua no capítulo 11, ele fala: pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Versículo 11, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, versículo 29, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. E tantos outros. Ele continua e ele conclui no versículo 38, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Isso aqui não é um vale, gente, mas eles venceram. Ou seja, homens e mulheres como eu e você, que avançaram em meio aos vales. E o mais lindo de tudo isso, nós vamos ver no capítulo 12, no capítulo seguinte de Hebreus. Quanto estão comigo, diga amém. Capítulo 12, para ter certeza de que nós também avançaremos em meio aos nossos vales. O próprio autor de Hebreus, ele fala assim: olha, não foi somente eles que venceram nos vales, eles venceram pela fé, eles conquistaram, eles são lembrados pela fé. Isso, mas olha, prestem atenção, povo hebreu, igreja aí hebreia, ouça isso, ele fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Esses homens e mulheres que venceram na fé. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Põe isso na tela, pelo amor de Deus. Capítulo 12, versículo 1, eu preciso que você leia junto comigo, vamos até o 3. Portanto, também nós, ele está falando eu e você, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, esses homens conseguiram, nós vamos conseguir também. Livremos-nos, abandonemos tudo que nos atrapalha e do pecado. Há coisas que te atrapalham de avançar. Por que você está reclamando? O pastor está falando que a gente vai avançar, mas eu continuo no meu vale. Porque você não está se livrando das coisas que te atrapalham. Você não está se livrando do pecado que te aprisiona por tanto tempo. Rompe isso agora, rompe isso hoje. Não permita que o pecado te impeça de viver os sonhos que Deus tem para você. Não permita que o pecado te aprisione no lugar aonde quando você nasceu para ser livre. Livremos-nos, Lagoinha Miami, de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2, tendo os olhos fitos no seu pastor. Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhos fitos nele, é nele. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que o Paulo não se canse nem desanime. Coloque o seu nome nessa palavra. Para que o Paulo não se canse nem desanime. Diga o seu nome. Para que você não se canse nem desanime. Aleluia! Aleluia! O problema é que muitos pensam em desistir justamente quando devem permanecer firmes em meio aos vales. Ah, como a gente pensa. Eu vou até tomar uma água aqui e esperar essa senhora atender o telefone. Nem sei se foi uma senhora, gente, mas perdoem aí, tá, mulheres? Não tem nada pessoal, não. Amém? Era só para tomar uma água. O problema é que muitos pensam em desistir. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes? Cara, quantas vezes? Quantas vezes você já pensou em desistir essa semana? Várias vezes. Mas é nessa hora que a gente tem que permanecer firme. É nessa hora que você não pode negociar a sua fé. Então eu te pergunto, como continuar avançando quando tudo à nossa volta nos convida ao desânimo? Como manter a fé viva em meio ao vale da sombra e da morte? Como prosseguir quando tudo ao seu redor fala o contrário? Eu quero trazer uma história para você, e é sobre essa história que nós vamos tirar 4 lições poderosas para a nossa vida. É uma história que eu particularmente amo ela, porque fala de provisão do Senhor na vida de Davi. Há uma história que conta no livro de 1 Samuel 30 a respeito de Davi em uma cidade chamada Ziklag. Diga comigo, Ziklag. Esse trecho ele vai narrar um momento crítico na vida de Davi. Davi ele retorna com seus homens à cidade e ele encontra a cidade destruída pelos seus inimigos, os amalequitas. As suas casas foram queimadas, as suas esposas levadas, seus filhos foram levados cativos, não sobrou nada na cidade. Davi e seus guerreiros choram até não terem mais forças. O povo, tomado pela dor e pela desesperança, começam a falar em apedrejar o líder Davi, pois todos estavam profundamente amargurados. No entanto, o versículo final mostra uma virada fundamental na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Em um dos momentos mais difíceis, Davi se fortaleceu no Senhor. E ele decide não recuar, mas buscar a direção em Deus e avançar. Primeiro passo, primeira lição que eu quero te dar é que a fé que avança lembra das promessas. A fé que avança lembra das promessas. Davi consultou o Senhor porque lembrou da sua fidelidade. 1 Samuel 17, a gente estava falando do 30, né? Volta para o 17. Davi ele chega ali diante do rei Saul, quando o gigante Golias desafiava o povo de Israel, a nação de Israel, diariamente, convidando alguém para lutar com ele, um campeão. Mande o seu campeão, está aqui o nosso Golias, o gigante. E nesse momento ali, Davi ele chega, ele ouve falar daquele desafio, ele gera uma indignação por conta desse filisteu estar falando e humilhando o povo da nação de Deus, a nação de Israel. Então Davi ele chega para o rei e fala: rei, eu vou lutar essa luta, eu vou vencer contra o Golias. E o rei então fala: não, Davi, então coloque a minha armadura, porque eu sou um guerreiro, eu sou um lutador, eu sou grande. Coloque a minha armadura. Davi vestiu a armadura, mas não coube a ele. Era muito grande, ele não conseguia se movimentar. Ele largou a armadura e falou: não, eu vou
eu sei como eu vou. Eu vou em nome do Senhor. E a história conta que ele começa a se lembrar. Diga, se lembrar das promessas. Versículo 37, ele fala: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. E aí em seguida ele se dirige a Golias e diz no versículo 47: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi, ele se lembrou das promessas. Davi, ele se lembrou de quando o Senhor livrou ele ontem. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Se Deus te livrou ontem, para você estar nesse lugar que você está hoje, Ele é fiel e justo para te livrar durante essa tua caminhada no vale também. O mesmo Deus que te liberou uma palavra ontem é o Deus que te libera uma palavra hoje. Permaneça firme, fiel. Continue, não para, não desista. Você entende isso? Deus, ele não muda, querido. Deus, ele não muda com qualquer sombra ou vento de doutrina. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra que ele tem para mim e para você, Mateus capítulo 28, último versículo do livro, ele diz assim, ó: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com você. Quantas promessas a Bíblia não carrega para nós, para você, para a sua vida. Então lembre-se daquilo que o Senhor fez no passado e aquilo que Ele pode fazer hoje, porque a sua disposição da sua fé, a disposição da sua fé, como você vai abordar a situação que você está passando hoje, pode determinar o teu futuro. Porque as bênçãos do Senhor, elas já foram liberadas. Você sabia disso? Jesus, quando Ele inaugura o seu ministério, Ele chega na sinagoga e ele começa a ler um pergaminho do profeta Isaías. E lá ele fala que o Senhor o separou, que o Senhor separou para a obra que ele tinha, e para declarar o ano aceitável do Senhor. O que é isso, meu? O que é isso, meu irmão? O ano aceitável do Senhor. Isso significa bênção, favor, graça. É graça, é favor sobre a nossa vida. Mas muitas vezes a gente se vê como um prisioneiro. A gente se vê como pessoas que não são dignas das promessas de Deus. De fato você não é, mas no momento em que você escolhe Jesus para ser o Senhor da sua vida, a partir daquele momento todas as promessas, elas passam a ser suas. E você passa a caminhar debaixo dessa palavra: a graça e a favor sobre a tua vida, a graça e favor sobre a tua vida, a perdão dos teus pecados. Todos os seus pecados foram perdoados e jogados no mar do esquecimento. Você agora é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher. Não uma melhor versão de você mesmo, mas você é filho de Deus, comprado, remido, salvo, adotado pelo Senhor, separado pelo Senhor, santificado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, obra-prima da criação, aquele que é a imagem e semelhança do próprio Deus, o próprio Criador. É você. É você. Mova-se como quem sabe essa realidade, como quem conhece e vive essa realidade. Assim como Davi lembrou das promessas do Senhor, nós devemos lembrar de suas promessas também. Segunda lição: fé que avança é firme em Deus e não nas emoções. A fé não pode ser baseada em emoções momentâneas. Imagina se Davi, ele havia chegado ali. Pensa comigo aqui, gente, olha para mim aqui. Davi chegou em Ziclag. Imagina isso. E ali, todo o seu exército começam a chorar amargamente. E eles precisam escolher um culpado. Eles escolhem Davi. Imagina se Davi tivesse agido pelas suas emoções. Imagina se você tivesse agido pelas suas emoções. Quantas vezes você agiu pelas suas emoções e você se frustrou? Quantas vezes? Ah, pastor, é que sobe um negócio assim, e um monstro vem. Quem tem filho aí, amém? Oh Jesus, o fruto do Espírito. Eu tenho 3, glória a Deus, amo-os demais. Quantas vezes a gente agiu pelas emoções e a gente se arrependeu?
Imagina se Davi tivesse reagido nas suas emoções. Mas o que Davi fez? Davi foi buscar direção do Senhor. Davi, ele ora. A Bíblia fala que ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Versículo 7 de 1 Samuel 30. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A oração de Davi levou diretamente aos seus inimigos. Há um convite de Deus para não nos movermos por emoção, mas por fé em Deus. A história vai contar que Davi, quando ele orou e Deus respondeu a ele, todos comigo aqui, digam amém? O Senhor respondeu a Davi. Davi então ele vai em direção ao lugar que Deus havia direcionado para ele. E ali ele encontra, a história vai dizer que ele encontra um menino abandonado, um egípcio, um servo egípcio dos amalequitas. E veja que interessante, a história vai dizer que aquele menino foi abandonado ali 3 dias antes. Ele estava 3 dias ali naquele lugar. Se você for estudar a história de 1 Samuel 30, você vai descobrir que foram 3 dias necessários para Davi chegar a Ziclag. Ou seja, enquanto Davi ainda estava no caminho para Ziclag, Deus já havia providenciado o menino. Esse menino foi a pedra-chave, a peça-chave que direcionou Davi para onde ele deveria ir. Quando Davi chega com o menino, ele questiona o menino ele faz uma promessa ali de que Davi não tiraria a vida dele se ele dissesse para onde os inimigos teriam ido. Aquele menino foi a peça-chave, ele disse exatamente a direção aonde encontrar os inimigos. Você está entendendo isso, querido? Deus já providenciou aquilo que você precisa. Isso é uma realidade muito clara para nós. Deus já providenciou aquilo que você precisa para passar pelo vale. Não se mova pelas suas emoções. Não deixe que a raiva, que a ira, que a sensação de abandono tome você. Lição 3. Fé que avança é alimentada pela palavra. Diga, palavra. Davi, ele era compositor, ele cantava a palavra de Deus, ele conhecia a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer que a fé, ela vem por ouvir a mensagem de Deus, por ouvir a palavra de Deus. E não há crescimento na fé sem exposição contínua da palavra. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você não vai avançar na sua fé enquanto a igreja for apenas um lugar de conveniência para você. Quando você vem, quando lhe é conveniente. Aqui não é um fast food, aqui não é uma loja de conveniência, não. Aqui é um lugar onde pessoas, elas se encontram para render um culto a Deus. Enquanto nós rendemos esse culto a Deus, o Senhor, Ele nos preenche e Ele nos transborda, Ele ministra ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Portanto, a igreja, ela não pode ser um lugar de conveniência, de religiosidade para você. Não, em nome de Jesus. Não faça desse lugar um lugar onde você vai bater o cartão no final de semana, não. Aqui é um lugar onde nós adoramos aquele que vive. Nós nos reunimos por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui é um lugar para você entregar e não para receber. Mas a graça de Deus é tamanha que quando você entrega, você recebe. Glória a Deus. Tenha um compromisso com Deus. Eu conheço gente de verdade, eu conheço muita gente. Já vi essa história se repetindo várias vezes. Pessoa chega quebrada aqui, quebrada mesmo, desmontada, vem buscando os pedaços dele para chegar aqui. Rapaz, eles têm um encontro com Jesus. Mas esse encontro, ele vem de uma decisão que é só naquele dia. Na segunda-feira, a decisão se abate, se esquece. Aí se quebra todo de novo. Eu já presenciei muitas vezes isso. Não é isso que eu quero para você. A sua decisão, ela tem que ser diária. Diga, diária. Diária de decidir por Jesus. Assim como também eu conheço pessoas que chegaram aqui quebradas, em pedaços,
Fizeram decisão num dia, fizeram decisão no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e hoje estão aqui, servindo, dando fruto, sendo líder, ministrando na vida de pessoas, fluindo, vivendo e avançando nos vales. Meu irmão, é preciso uma decisão diária. E por último, a última lição: fé que avança é fortalecida pelo Espírito. Davi foi fortalecido com a resposta de Deus. O apóstolo Paulo encoraja a igreja de Éfeso e ele diz assim: oro, Efésios capítulo 3, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Querido, é o Espírito Santo que nos sustenta nos dias das adversidades. Você está comigo aqui? É o Espírito Santo que vai te sustentar. Não é um ritual religioso, não é um amuleto, não é uma Bíblia aberta que você não lê. É o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer no dia da adversidade. Mas você precisa se permitir ser transformado por Ele. Quando Ele entra, Ele não pode te causar apenas um sentimento, um arrepio, o coração bater mais forte. Não, Ele tem que causar transformação. Muitas vezes a gente quer que o Espírito transforme, que Deus transforme algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas a gente só está olhando para o outro, só está olhando para os outros, porque eles não estão fazendo. E o que Deus quer fazer na tua vida? Será que não é tempo de você tomar uma decisão? Será que não é tempo de você falar: Senhor, o que falta em mim para que eu seja mais parecido contigo na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha gestão, no meu ministério? O que mais eu preciso fazer, Senhor? Me transforma, porque você é uma obra inacabada. O Senhor vai trabalhando, Ele vai trabalhando em nós, Ele está trabalhando em você. Permita-se ser trabalhado pelo Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus, Ele entre e Ele molde o teu caráter, Ele transforme o teu caráter. E aí, com o passar do tempo, dia após dia, conhecendo, caminhando com Jesus, tendo relacionamento com Jesus, você vai começar a se perceber: meu Deus, olha só, eu tinha prazer nessas coisas, hoje eu não tenho mais prazer. Olha como eu respondia, olha como eu reagia a esse tipo de frase, de palavra, de ação, e olha como eu estou reagindo agora. Meu, se esse não é o poder transformador do Espírito Santo, eu não sei o que é. E o Espírito Santo, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, e Ele quer transformar o teu caráter. Se não houver transformação de caráter, só foi um ato religioso. Ele precisa transformar a gente, porque quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu me pareço com Ele. Aleluia. Meu Deus, muda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor. Causa arrependimento no nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Precisamos de Ti para avançar no vale. Há tantos vales, parece que nunca acaba. É 1 ano, é 2 anos, 3 anos, 5 anos, fazem quase 10 anos, Senhor, 15 anos, e parece que eu estou no mesmo vale. Senhor, será que é tempo de eu mudar? Será que é tempo de eu ser transformado? Convence o nosso coração nessa manhã. A gente não quer sair daqui da mesma forma que nós entramos. Esse não é só mais um culto, Senhor, é o culto, é o dia, é o domingo que a minha transformação começou. Aleluia. O vale não é o fim, mas é o caminho para o crescimento. Nós não somos dos que retrocedem. Você não é dos que retrocedem, mas você é daqueles que avançam. Você é daqueles que avançam com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pode demorar o tempo que for, Jesus, mas eu não vou tirar os olhos de você. Eu não vou me abater. Eu posso até ficar cansado, eu posso até ser esmurrado nesse vale, mas Senhor, eu vou permanecer de fé e eu vou avançar em meio ao vale, porque eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou dos que avançam e não são parados. Aleluia, coloque-se de pé.
que você chegou até aqui. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.